Amém, graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui. O Senhor tem nos dado condição para estar aqui. Estamos agradecidos. Boa noite com Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós. Já tem nos abençoado. O que está acontecendo aqui não está oculto àqueles que estão atentos se atentou de conectar para ouvir. Por mais simples que seja, mas o que nós já ouvimos desde o começo do culto, muitas coisas foram faladas, oração feita, e nós estamos abençoados. E vamos continuar com o culto mais alguns minutos. Que Deus possa nos abençoar. Eu estava pensando hoje a gente pensa, a gente medita, a gente analisa as coisas, a gente lê alguma coisa. Cada dia, todo dia tem uma meditação. Então eu estava pensando hoje que há tantas coisas no mundo que estão acontecendo. Eu estava analisando que tudo que começou bem lá no princípio tem chegado até nós. E tudo que começou de ruim também, lá atrás, no começo, tem chegado a esta era, que nós chamamos a última era da igreja, a última dispensação. Então, se nós aproveitar aquilo que é bom, as bênçãos de Deus desde o começo têm sido multiplicadas. Então, irmãos, a gente fica pensando assim, né? Se todo o mal acumulou para esta era, todo o bem também acumulou. Se toda maldição, tantas coisas acumulou, as bênçãos de Deus também acumulou. Aquilo que começou lá, chega aqui com muito mais perfeição do que começou. Se o inimigo tem aperfeiçoado para trazer o que tem trazido na terra, Deus também tem aperfeiçoado para trazer, ajuntando tudo que Ele havia de trazer sobre a terra, também para derramar sobre esta era na qual nós estamos vivendo. Então, estava analisando isso aí. Há muitos problemas, muitas coisas, muito pecado, muita enfermidade, diversas coisas. Mas também, por outro lado, Deus
não fica atrás. Deus também tem trazido um aperfeiçoamento, como nós acabamos de ouvir na voz do profeta aí, que ele orando ali por aqueles lenços e dizendo que quem fosse usar aqueles lenços seria curado. E de fato, para quem mandou aquele lenço, ou quem estava levando, tinha fé para ser abençoado com usar aquela peça de roupa. E nós temos testemunho disso aí no nosso tempo agora. Por isso que o profeta usou. Ele usava orar pelas peças de roupa que trazia, e nós também podemos trazer e podemos orar e com fé colocar numa pessoa e ele usar aquilo e ser abençoado, ser curado. Jesus Cristo é o mesmo. Mas nós vamos ler a Bíblia. Vamos ficar de pé. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 1, verso 9 em diante. Diz assim: Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, pode assentar. O céu está
Uma coisa que eu pensei também, hoje, até li na Bíblia, fiquei pensando, né, João, finalmente ele se encontrou lá naquela ilha, diz que era uma ilha rochosa e cheia de animais, serpentes, e um lugar muito difícil para se ficar. E ele se encontrou lá por causa da palavra de Deus. E ele, pelo que a gente sabe, ficou lá 2 anos inteiros. E dali, ali era uma prisão, ali era um lugar dos presos mais bárbaros, mais terríveis, ser lançado ali. Às vezes até sem condição de sobreviver. Mas João sobreviveu lá naquela ilha. Agora, pensando isso, ele estava lá por quê? Os outros, certamente, tinham muitas coisas para poder estar lá. Mas João estava lá por causa da palavra de Deus. Então eu estava pensando, eu já ouvi isso, que João foi o homem que Deus usou para juntar essas cartas, começando do Evangelho aqui, começando de Mateus, que escreveu. Mas era um livro que Mateus escreveu, o livro de São Mateus. Aí Marcos escreveu outro livro. Lucas escreveu no seu livro. E ele mesmo, João, escreveu o livro do Evangelho de São João. Mas aqui, quando ele, no final aqui das cartas, chegando aqui Apocalipse, ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta, depois que ele tinha escrevido os evangelhos. Então, ele sendo o último aqui, menos Tiago escreveu por último do que ele, a carta de Tiago, que é a última carta antes, a primeira carta antes de Apocalipse. Então, João estava trabalhando para fazer esse Novo Testamento ser um livro do Novo Testamento. Eu estava montando o livro, tá bem? Estava montando o livro para nós ter esse livro conforme nós temos hoje, agora, na nossa mão. E eu estava pensando, será que nós, pelo menos, podemos fazer isso aqui? Eu estava olhando, depois nós vamos continuar aqui. Eu estava fazendo um teste comigo mesmo, se eu dou conta de citar esses livros e essas cartas em ordem como ele colocou assim. Então, primeiro aqui, nós vemos, eu vou falar olhando aqui no índice aqui da Bíblia, mas eu podia falar, né? Pode dizer Mateus, primeiro, o livro. Marcos, segundo livro. Lucas, o terceiro livro. E João, o terceiro evangelho. Primeiro, segundo, terceiro e quarto evangelho. Está aqui no Novo Testamento, mas não era assim.
Isso ele estava fazendo essa montagem, porque quando ele foi para a ilha de Pátimo, ele passou por um lugar mais difícil. E ele foi para lá por causa da palavra de Deus. Mas eu estava pensando, e eu vim para cá, para essa região aqui, por causa de quê? Eu acho que eu não vinha de forma alguma se não fosse por causa da palavra de Deus. Não vinha para cá. Eu não sabia de nada, eu não planejei nada para isso, não tinha nada planejado para isso. E de repente eu fui trazido aqui e deixado aqui. Me deixaram aqui e deixaram ver o que acontecia. Não perguntaram o que estava acontecendo, não. Nessa região, que eu passei perigo aqui, tanto quanto, às vezes, João passou na ilha de Pátimo. Como cada um de nós tem passado por perigo, como tem muitos testemunhos que se não fosse Deus, nós não estávamos aqui. Então nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Por que você está aqui nesse lugar nessa noite? Por causa de quê? É alguma coisa que está em torno de nós aqui, por causa de mim? Não, cada um que está aqui, o André está ali, você está aí, também por causa da palavra de Deus. Se não tinha acontecido alguma coisa, você estaria em outro lugar. Mas você também está aqui por causa da palavra. Aí faz lembrar que quando eu cheguei para aqui, eu não sou de murmurar, muito difícil, e nem de censurar. Mas eu cheguei a passar uns apertos, que eu pensei, será que o pastor Juraci não lembra de mim aqui não? Ele me deixou aqui, me mostrou aqui, veio, e ele fez, foi uma bênção, né? Ele ter aquela coragem, e ele teve fé para fazer isso, né? Mas isso fez acontecer alguma coisa nesta região aqui que nada pode desfazer. Nada pode desfazer. E uma dessas coisas foi que nós encontrou aqui, nessa palavra, crendo da mesma maneira, na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo Senhor. E se não fosse assim, como é que nós íamos encontrar? Mas, por causa da palavra de Deus, nós encontramos. E estamos juntos aqui. Se a gente fosse ler essa leitura para frente aqui, é muito bom. E João, essa parte aqui, ela é intitulada assim: Jesus aparece a João na ilha de Pátmos. João aparece a João na ilha de Pátmos. Ordena-lhe que escreva o que viu e o participe às 7 igrejas da Ásia. Para ele fazer isso, né? Ele diz assim: ordena-lhe que escreva o que viu e o participe. Escreve o que viu e participe às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí o Apocalipse começa a desabrochar.
Aí ali tem aquele quadro que João simplesmente escreveu aqui, mas ele não sabia o que ele estava escrevendo. Ele escreveu o que ele viu, ele não sabia explicar isso aqui. Mas como nos dias da voz do sétimo anjo, todas as coisas seriam reveladas, explicadas, então agora foi tirado aqui do Apocalipse, porque aqui a gente vai ler assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve em um livro e envie às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí vai falando a Éfeso. Aí o profeta pegou isso aqui, porque ele veio nos últimos dias. Eu estava pensando isso também. Aí veio essas eras da igreja. Mas parece que ele estava escrevendo, era para aquelas cidades. 7 cidades ali. Mas lá tinha 7 anjos das 7 igrejas. E agora o profeta vem falando que aquilo era símbolo do que ia acontecer nas 7 eras. Ele estava escrevendo essa carta para cada era. A era de Éfeso, que a cidade de Éfeso representava, e ao anjo da igreja que estava em Éfeso, que era o anjo que estaria na era do desenvolver da obra de Cristo na igreja, começando com Éfeso. Então a gente vai olhar isso aqui, irmão, é tempo, né, para a gente ver. Só esse texto aqui, você pode ver do versículo 9 ao 20. Depois, se você quiser dar uma olhada aqui, João estava lá por causa da palavra de Deus. E sendo que ele estava lá por causa da palavra de Deus, aconteceu alguma coisa. Ele foi arrebatado em espírito e ele pôde ver as coisas futuras. E ele escreveu o que ele viu. Somente escreveu. Depois que venceu o seu tempo lá, ele voltou, terminou a sua vida. Diz que foi normal. Mas deixou o Apocalipse, que até hoje ninguém pôde desvendar o Apocalipse. A menos que chegasse o mensageiro da última era, que também é o mesmo 7º anjo, da 7ª era da igreja, que revelaria todos os segredos, os mistérios de Deus. Então é isso que tem acontecido. Nós sabemos disso porque João esteve lá na ilha de Pátimo. E ele estava lá por causa da palavra de Deus. Ele estava trabalhando para fazer o Novo Testamento, colocar em ordem. E ele foi para lá por causa da palavra de Deus, e ele estava lá, e ele escreveu o que ele viu, que Deus mostrou para ele lá, nas eras futuras, e escreveu até para nós, no nosso tempo. E o profeta desta era, o 7º anjo, veio e pôde tirar aqui da Bíblia, porque aqui nós vamos ler assim: para essa era de Éfeso, o mistério ou seja, o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, e das 7 estrelas são os 7, ou seja bem, o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro,
as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então aí por isso que nós vemos ali, conforme está no quadro aqui, o profeta pôde tirar isso aqui e colocar na parede, para que fosse tão fácil assim das pessoas entender o Apocalipse daquela maneira ali, como está aqui ali. Agora eu estava pensando hoje, né, que como que o profeta pôde trazer para nós de uma maneira revelada essas coleções de mensagens, como as mensagens da adoção, que fala da manifestação desses filhos, ou seja, do confronto deles, eles seriam encontrados, e da manifestação e da tomada de posição, e o mistério da predestinação. Mas aí você vê, o profeta desta era leu a carta de Pedro e tirou dali da carta de Pedro aquilo que está nesse quadro aqui, a estatura do varão perfeito. Está escrito exatamente aquilo ali. Pedro escreveu que essas virtudes estariam na igreja, que era fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. E como é que o profeta pôde desenhar essa estatura? Porque Pedro falando que quem tivesse essas qualidades aí, então é que era a pessoa perfeita. Por isso que tomou, tem lugar que fala ali, fala o homem perfeito. Como é que o profeta pôde tirar isso daqui da Bíblia e colocar na parede aí dessa forma? Quem é que vê o Apocalipse da maneira que o profeta desta era viu? Ou da maneira que nós podemos ver? Você pode ver ali aquele quadro e entender muito bem o que é aquilo ali. Mas você acha que um teólogo desses bem verjado aí, das maiores igrejas, eles podem ver aquilo ali tão claro como nós vemos nas eras da igreja? Entender o que é aquelas estrelas? O que falou aqui que é as estrelas? O que foi? Cada anjo é uma estrela, cada estrela é... Vamos ver aqui, né? O mistério, só que é o mistério aqui, ó. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas que está, das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Mas aí, irmão, como é que esse povo vê isso aí? Esses grandes pregadores, de milhões de pessoas. Mas nós estamos aqui por causa da palavra de Deus e nós podemos entender isso aí. Nós podemos olhar nesse quadro aqui e entender isso aí. Nós podemos olhar naquela foto ali e entender aquela nuvem, mas eles sabem, não foi para eles. Nós podemos olhar essa outra foto aqui, eles podem pensar, mas é um retrato que está ali. É, de fato, uma pintura isso aí. Não foi uma foto, foi uma pintura. Esse rosto de Cristo aqui. E que o profeta de Deus, nas visões dele, a maneira que ele viu Jesus é a mais parecida a essa aí. Agora, ontem entrou um rapaz aqui que mexe com um negócio de refrigeração e teve olhando aqui, ele foi chegando aqui perguntando se aquele homem ali era eu.
Quantas pessoas que têm perguntado se aquele homem é eu? Eu falei, não, esse não é eu não. Será que parece? Porque a pessoa perguntar assim. Aí, irmão, é coisa assim, né, que as pessoas pensam, não sabem de nada, nada. Aí, quantas pessoas que já perguntou se o pastor Rodemir é meu filho, mas muitas mesmo. Não sei se aconteceu com o Jazi também, um dia aí. Mas eles não podem. Chega aqui, irmão, a pessoa fica perdidinha de tudo a olhar essas fotos aqui. Talvez que ele tire até a atenção do pregador, dos hinos, pensando o que será isso aí. O que será isso? Mas nós sabemos o que é isso aí. E nós sabemos por causa da palavra de Deus. Amém? Então, tudo que nós temos sido, que nós somos, é por causa da palavra de Deus. Amém? João estava lá por causa da palavra, e nós estamos na posição que temos tomado, estamos tomando, por causa, não é de igreja, por causa de religião, por causa de multidão, ou isso é aquilo. Nós estamos aqui exatamente. Aí tem gente que mesmo dentro da mensagem, às vezes estava lá em Goiânia por causa do pastor Joaquim, está certo? Às vezes tem gente que está na mensagem por causa do William Brana, simplesmente por causa de um homem. Não, o que prepara para o arrebatamento não foi o irmão Brana. Porque o anjo diz assim, a tua mensagem é a mensagem do anjo. O anjo que está em Goiânia, o anjo que está... Às vezes tem hora que você é um anjo em algum lugar e você não sabe, como o João também não sabia. Mas ali tem hora que você tem que representar essa mensagem ali. Você tem que... Alguém vai te perguntar e você tem que mostrar que você é da mensagem, que você conhece a mensagem, que você conhece esses mistérios de Deus. Então é isso, irmão, nós estamos aqui por causa da palavra. Não é por causa de mim, não é por causa dessa igreja, é por causa de religião. Não, nós estamos aqui por causa exatamente da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu queria falar. E agora, se vocês quiserem meditar nisso, é Apocalipse, capítulo 1, verso 9 em diante. Aí depois ele vai continuar dizendo as 7 cartas às 7 igrejas. Amém.